Se eu perguntar para você o que é densidade, o que você me responderia? Ai, professora, isso é fácil. D é igual M sobre V. Será que é só isso mesmo? E aí, meu aluno e aí, minha aluna, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao OLBQ, o projeto que te ensina a química do zero. E hoje eu vim aqui com a missão de fazer você entender o que realmente é a densidade. Sabe por quê? Porque quando eu faço essa pergunta que eu fiz no começo do vídeo, a galera sempre responde D é igual a M sobre V. E é muito automático. A galera, assim, decorou a fórmula e para elas, densidade é isso. D é igual a M sobre V. Só que a verdade é que a galera não entende o que isso significa. A galera não entende o que realmente é a densidade, o que ela realmente representa. É importante que você saiba isso, porque a sua prova, o seu vestibular, o seu concurso, a sua escola vai cobrar isso de você. Então, nessa aula aqui, o que você vai ver? O que você tem que esperar desta aula? Primeiro, temos que falar da fórmula, claro, porque apesar de ela não ser a única coisa importante sobre a densidade, ela é muito importante. Então, tem uma galerinha aqui que nunca viu essa fórmula, que não sabe como que funciona, como trabalhar com ela. Então, nós vamos começar nossa aula falando sobre a fórmula. Depois, eu faço você entender o que realmente a densidade representa. Vamos ver também, nesta aula, como que a densidade é cobrada na sua prova, de uma forma teórica e por cálculos, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, densidade, como você me respondeu, tá? É D igual a M sobre V. O que é M? Massa. O que é volume? O que é V? É o volume. A massa é medida em grama ou quilograma. O volume é medido em centímetro cúbico e metro cúbico. Outra coisa, isso daqui ó, é o sistema internacional. Então, quando o exercício pedir, me dê o resultado da densidade no sistema internacional de unidades. Grama não, quilograma por metro cúbico, ok? Isso. E aí a gente entra no primeiro desespero da galera. Qual que é o primeiro desespero? Eu explico o que é densidade, dou exercício para a galera fazer e aparece lá exercício falando assim: dê a densidade, o valor da densidade em grama por ml. Ou então ele quer a densidade em quilograma por litro. E aí o pessoal se desespera, né? Porque fala assim: professor, eu nunca vi grama por ml, eu nunca vi quilograma por litro. Você só falou disso daqui. Como que eu faço para converter centímetro cúbico para ml? Como que eu faço para converter metro cúbico para litro? Simples, super simples, gente. Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Metro cúbico é a mesma coisa que litro. São duas formas diferentes para falar a mesma coisa, para se referir à mesma unidade. Tanto que eu coloquei aqui, ó. Então você anota isso daí, que o povo sempre se desespera com isso daqui, sempre entra em pânico. Então anota aí, ó. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. 1 metro cúbico, mesma coisa que 1 litro. Mesmíssima coisa. Você vai usar isso daí em muitos exercícios de física, de química. Super importante, anota aí. Lembrando, gente, que o pessoal sempre fala assim, né? Professora, sai da frente do quadro que eu quero tirar print. Professora, eu não consigo tirar print do seu quadro. Gente, vou sair da frente. Tira o seu print. Mas sabe por quê que eu não saio da frente do quadro? Primeiro, que eu não percebo. E segundo, que eu sempre coloco os prints lá no Instagram. Então você vai lá no Instagram, segue lá no Instagram, que você vai ter o print de todos os quadros aqui no canal. Ou então no Pinterest lá do LBQ. O LBQ também tem Pinterest. Então vai ter uma pastinha lá com o print dessa aula, certo? E aí tem gente que vai falar assim: professora, mas tem muito post lá no seu Instagram. Eu vou perder, eu não vou conseguir encontrar o print do seu quadro. Como que eu faço? Bom, você tem a opção de tirar o print, te dê essa oportunidade,
Ou então você segue lá a hashtag do canal, hashtag OLBQ Lousa. Aí vai ter o print de todas as aulas aqui da OLBQ. Eu acho que é mais fácil de você guardar, até porque, né, todo mundo sempre tá com o celular na mão, sempre tá mexendo no Instagram. Então, é um recurso bacana aí para vocês saberem que existe, para vocês utilizarem, tá? Então, ó, já falei para você sobre a fórmula, já falei sobre as unidades de medida, e agora a gente vai entender o que é a densidade. Ah, professora, você não deu exemplo de cálculo. Darei exemplos daqui a pouquinho. Primeiro vamos entender de vez o que é essa densidade, porque aí fica mais fácil da gente resolver os exercícios, certo? Então, para isso, eu peguei um exemplo. Não peguei um exemplo, não. Eu vou te dar um exemplo, esse exemplo aqui, ó, embaixo. E como que funciona esse exemplo? Vamos supor que eu não fiz isso, tá? Vamos supor que eu peguei 3 amostras. Que amostras são essas? Eu peguei a amostra de água, óleo de cozinha e a amostra de mercúrio. Então, eu peguei essas 3 amostras. E aí, para fazer você entender o que é essa densidade, eu vou fixar um volume para cada uma dessas amostras. Então, eu peguei 1 ml de água, eu peguei 1 ml de óleo de cozinha e peguei 1 ml de mercúrio. E a partir disso, nós vamos analisar o quê? A quantidade de massa que cada uma dessas amostras tem para um volume fixado. E aí você vai conseguir entender o que é a densidade. Então, primeiro, eu peguei 1 ml de água. Aí eu fui lá na balancinha e fui medir a massa dessa quantidade de água que eu peguei. Eu fui pesar. Só que pesar não é a maneira certa de você falar, certo, né? Certo. Ficou horrível. Pesar algo na balança não é a maneira certa de você falar, porque o peso, ele também envolve a força gravitacional. Gravitacional. Então, eu peguei essa amostra de água aqui e fui medir a massa dela na minha balancinha. Quanto que deu a massa dessa água? 1 grama. Então, aqui, ó, esse 1 ml de água que eu peguei tem massa de 1 grama. A mesma coisa eu fiz para o óleo. Eu peguei 1 ml do óleo de cozinha aqui da minha casa e fui medir a massa. Quanto que deu de massa? 0,92 grama, certo? E eu fiz também a mesma coisa para o mercúrio. Eu peguei 1 ml de mercúrio. Por curiosidade, eu queria saber quanto a massa que ele tinha ali naquela quantidade de volume. Quanto que deu a massa? 13,6 gramas. E aí, olha só a diferença. Para a mesma quantidade de volume, 1 ml, a água tem 1 grama, o óleo de cozinha tem 0,92 grama, o mercúrio tem 13,6. Consegue perceber a diferença? O mercúrio tem uma quantidade de massa enorme comparada com a água. Olha isso aqui. Imagina comparado com o óleo também. A diferença é muito grande. Consegue perceber? O mercúrio tem muito mais massa concentrada em 1 ml, na mesma quantidade de volume. O óleo é a substância que tem a menor quantidade de massa para 1 ml e a água é a substância que tem ali uma massa intermediária, né? Para essas 3 amostras aqui. Tem uma massa intermediária, certo? Então, isso que é a densidade. Você tem aqui um volume fixo e para cada tipo de substância, você vai ter uma variação de massa. Você vai ter o mercúrio como sendo, então, a substância super densa, que é o que a gente fala. O mercúrio é muito denso. Quem que é o menos denso aqui? Óleo de cozinha é menos denso. Água tem uma densidade intermediária aqui, comparando essas 3 amostras. Agora, se você comparar aqui, ó, óleo de cozinha e água, quem que é o menos denso? Óleo de cozinha. Quem que é o mais denso? Água, certo? Então, essa questão de ser muito denso ou ser pouco denso vai depender do seu referencial, vai depender das substâncias que vocês estão comparando. E a partir daí, a gente tem a determinação da densidade. A densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que ml. A densidade do óleo, 0,92 grama por centímetro cúbico. E a do mercúrio, 13,6 grama por centímetro cúbico, certo? Essa é a relação de densidade.
é a quantidade de massa contida em determinada quantidade de volume. E a partir daí você vai ter uma substância que para esse ml aqui, 1 ml, vai ter muita massa, muita massa, muita massa, muita massa. E você vai ter outra substância que vai ter pouquinha massa, vai ser menos denso. Agora sim eu acho que o conceito de densidade ficou um pouquinho mais claro para você. Mas eu sei que tem muita gente curiosa aí, tem muita gente assim atenta, que ainda quer saber algo mais. E aí alguém vai me perguntar assim, tenho certeza que alguém vai me perguntar, mas professora, por que que isso acontece? Por que que a gente tem uma substância que tem tanta massa concentrada e tem outras substâncias que tem pouca massa concentrada? Por que que isso acontece? Essa diferença enorme, né, por exemplo, do mercúrio para o óleo, né, da quantidade de massa do mercúrio para o óleo, acontece por conta da conformação do material. Eu sei que falar conformação do material é algo meio estranho, que você não está muito mais acostumado, mas eu vou falando aqui para você já ir se acostumando com esse termo, certo? Que é bonitinho, né? É legal falar conformação do material. Mas enfim, o que é conformação do material, né? Eu falo e não explico. A conformação é a estrutura da matéria, a estrutura da substância. Então, como que funciona essa organização? Cada substância ela possui as suas propriedades e a sua forma de organização ali das moléculas, dos átomos, uma organização específica. Então, vão ter substâncias que vão se organizar de uma forma que vão deixar vários espaços vazios entre as moléculas, entre os átomos. E esses espaços vazios vão influenciar na densidade. Por quê? Se você tiver muito espaço vazio, terá menos massa para um valor X de volume. Se você tiver pouco espaço vazio na estrutura da substância, na organização das moléculas, das partículas, esse pouco espaço vai permitir com que haja ali, para aquele mesmo valor X de volume, mais massa, mais matéria. Então o mercúrio, por que ele é tão denso? Porque ele tem essa enorme quantidade de massa para 1 ml. Porque a organização dele deixa menos espaços vazios. Então cabe mais massa. Tem maior massa concentrada. O óleo não, ele deixa um espaço vazio muito grande. Então cabe menos massa para o mesmo valor de volume, para 1 ml. Essa é a explicação. Então é natural que você encontre por aí também uma outra definição da densidade. Qual que é essa definição? A densidade ela mede o grau de compactação das moléculas, da matéria, da substância. O que é esse grau de compactação? É menos espaço, é a quantidade de espaços vazios que tem na estrutura da substância. O mercúrio aqui tem poucos espaços vazios, ou seja, é uma matéria mais compacta. Óleo de cozinha não, é uma matéria menos compacta, tem um grau menor de compactação. Deu para entender? Eu tenho certeza que você conseguiu agora entender o que é a densidade, como que funciona a densidade, por que que uma substância é muito densa, por que que outra substância é menos densa. Então, tenho certeza que esse conceito de densidade ficou muito mais claro para você. Agora, a gente pode falar aqui, D é igual a N sobre V, e a partir disso você consegue visualizar e entender melhor o que significa a densidade. E aí sempre tem aquela pessoa que me pergunta assim, mas por que que a densidade é importante? Fala pra mim, onde que eu vou usar isso na minha vida? A densidade, ela é importante. De novo, eu falei isso 10.000 vezes aqui nesse canal. Por que a densidade é importante? Porque ela é uma propriedade específica da matéria. Ela é uma propriedade que permite que a gente identifique uma substância. Por quê? O mercúrio tem essa densidade aqui, ó, 13,6 grama por centímetro cúbico. A única substância que tem essa densidade é o mercúrio. Então, se nós estivermos lá uma substância desconhecida, que a gente não sabe o que é, que a gente precisa saber o que é, uma das formas de determinar que substância é essa, de identificar ela,
é determinando a densidade, porque só o mercúrio tem essa densidade. Só esse óleo de cozinha tem essa densidade. Só a água tem essa densidade. São características únicas da substância. É claro que essa não é a única importância da densidade. Tem muito mais coisa para falar sobre a importância e a aplicação dela. E é por isso que eu vou gravar um vídeo só para falar sobre isso. Então, se você ainda está curioso, se está curiosa sobre as aplicações da densidade, sobre a importância dela, além da identificação do material, espera um pouquinho, que já já eu vou postar um vídeo falando sobre isso. Agora que você já entendeu o que é a densidade, qual que é o conceito dela, qual é a fórmula, quais são as unidades de medida, tá na hora de a gente ver alguns exemplos de cálculo de densidade. Depois nós vamos falar da parte teórica e como ela cai na prova de vestibular, na prova de concurso. Lembrando que já está disponível para você a lista de exercícios sobre densidade, porque aqui eu gravo a aula, mas já disponibilizo uma lista para você ir treinando. Então, o link da lista está aqui na descrição, e aí você resolve os exercícios. No final tem um gabarito comentado, tá? Com todas as resoluções feitas passo a passo para você. E agora nós vamos resolver aqui 3 exercícios, 3 exemplos que eu bolei aqui para vocês. Primeira coisa, quando o exercício é de cálculo, ele vai dar para você 2 valores e vai pedir a incógnita. Por exemplo, aqui ele deu para você a massa, o volume, ele quer saber a densidade. Nesse outro exemplo aqui, ó, ele deu para você a densidade, a massa, mas ele quer saber o volume. Nesse outro exemplo, ele deu o volume e a densidade, mas ele quer saber a massa. Então, quando o exercício cobra apenas cálculo de densidade, vai ser mais ou menos isso daqui, ó. Só que ele vai te dar um textinho bonitinho, vai contar a história lá da substância, vai dar para você os valores lá no meio do exercício, daí você tem que ficar caçando lá os valores. Aí você faz isso aqui, ó. Quando você encontrar a massa no enunciado, você coloca massa tal, densidade tal. O que ele quer? O volume? Então você coloca aqui, ó, um pontinho de interrogação. E assim vai. O que o exercício faz para complicar a sua vida? Ele te dá os valores lá, os dados, em unidades diferentes. Por exemplo, aqui, ó, ele deu a massa em quilograma, o volume em ml. Tem como você substituir esses valores na fórmula do jeito que tá? Não, você tem que fazer uma conversão de unidades. Nesse caso, ó, supondo que ele queria a densidade em grama por ml, você faz o quê? Converte a massa de quilograma para grama. Como que faz a conversão? 3 quilogramas é a mesma coisa que 3.000 gramas. Lembrando que 1 quilo é equivalente a 1.000 gramas, certo? Aí você substitui. Fez a conversão aqui da unidade que estava fora do padrão? Faz a substituição na fórmula. A massa é 3.000 gramas, o volume é 200 ml. Qual que é a densidade? 15 gramas por centímetro cúbico. Próximo exemplo, segundo exemplo aqui, ó. Ele deu volume para você, 200 gramas por centímetro, 200 centímetro cúbico ou 200 ml, mesma coisa. Densidade, 13,6 gramas por centímetro cúbico. Aí a gente já sabe, né, por conta dessa aula, quem é essa substância aqui? É o mercúrio. Essa substância é o mercúrio. Ele quer saber quanto de massa está contida nessa quantidade de volume. Quanto de massa de mercúrio possui essa amostra. E aí você faz a substituição na fórmula. A densidade é D igual a M sobre V. Como ele quer a massa, você faz o quê? Isola a massa. Aí você joga o volume para cá, fica D igual a D vezes V, certo? Aí você substitui os valores, ó. 13,6 gramas por centímetro cúbico e o volume 200 centímetros cúbico. O que eu costumo fazer? Eu sempre coloco a unidade de medida porque às vezes a gente está um pouco distraído, a gente se perde na resolução do exercício e acaba aqui por acidente colocando a unidade errada. Então eu faço o quê? Coloco aqui as unidades de medida. Se tem 2 unidades iguais, eu corto. Então eu corto aqui centímetro cúbico, corto aqui também e sobra grama.
E aí eu sei que bateu, né? Grama é a unidade de massa, então tá certo. 13,6 gramas vezes 200 dá o quê? 2.720 gramas. Se o exercício pedir a massa em grama, ou então você faz a conversão para quilograma, divide por 1.000, 2,7 kg. E o último exemplo é esse daqui, ó. Ele deu para você a massa, que é igual a 1 kg, a densidade, que é 5 gramas por centímetro cúbico, e ele quer o volume em ml. O que você tem que fazer para obter o volume em ml? Tem que converter. Quem? A massa. A massa está em quilograma, você converte em grama. Como que faz essa conversão? Multiplica por 1.000, certo? Então, 1 quilograma é a mesma coisa que 1.000 gramas. Faz essa conversão, substitui na fórmula, que é 1.000 gramas, dividido por 5,5 não, dividido por 5 gramas por centímetro cúbico, e você tem o valor do volume. O que eu fiz nesse caso? Olha só, coloquei as unidades, 100 gramas, e coloquei aqui a densidade que foi dada para você no exercício. Cortei as unidades. O que sobrou? Centímetro cúbico, então você coloca aqui, ó, 200 gramas por 200 gramas não, 200 ml, esse é o volume. Então esses foram três exemplos aí bem simplesinhos para vocês entenderem como que é feito o cálculo da densidade. Lembrando que o cálculo de densidade não é só para saber o valor da densidade. Ele pode dar densidade, volume para você saber a massa, ele pode dar o volume e a massa, claro, para você saber a densidade, ele pode dar a massa e a densidade para você descobrir o volume. Então, essa fórmula é importante porque você vai utilizar ela em vários tipos de exercícios. Agora, gente, quais são as maneiras que a prova pode cobrar de você densidade de uma forma mais teórica? Ela vai te dar, por exemplo, 3 substâncias, algumas substâncias, e vai pedir para identificar qual é a substância mais densa. Esse é um exemplo. Então, olhando aqui, ó, esses 3 exemplos aqui são comuns de cair em prova quando o assunto é densidade, ou quando o assunto, por exemplo, é separação de misturas. Cai muito a densidade em separação de misturas. Por quê? Porque vai ter métodos de separação que vão utilizar da densidade para separar as substâncias. Então, aqui, ó, nesse primeiro sistema que nós temos aqui, o sistema 1, nós temos o quê? Deixa eu vir para cá. A água, certo? Eu peguei o mesmo exemplo. A água e o óleo de cozinha. E aí ele te pergunta assim, qual é a substância que vai ficar na parte de baixo, qual é a substância que vai ficar na parte de cima? Primeiro, você tem que ver qual que é a substância mais densa. A mais densa, que tem o maior grau de compactação da matéria, é a substância que vai ficar na parte de baixo. Nesse caso vai ser quem? A água. A água vai ficar aqui e o óleo de cozinha vai ficar em cima, porque ele é menos denso. Então esse é um exemplo. Então pode ser cobrado assim, ó. Ele vai querer saber o quê? De novo, qual que é a substância mais densa? Quem vai ficar em cima, quem vai ficar embaixo? A água vai ficar embaixo, óleo de cozinha vai ficar em cima porque é menos denso. Ele pode também te dar aqui outro exemplo, o mesmo exemplo, né, com substâncias diferentes. Ele te dá 3 substâncias desconhecidas, dá a densidade de cada uma e ele quer saber qual vai ser a posição de cada substância ali no sistema 2. Qual é a substância mais densa? Vai ser a substância 3, 20 gramas por ml. Então vai ficar embaixo. Ah, mas ficou muito fácil também, né? Eu coloquei na ordem, né, gente? Eu coloquei na ordem. Nem pensei na hora. Mas tudo bem, substância 3 vai ficar embaixo, substância 2 vai ficar no meio, intermediária, e a substância 1 vai ficar em cima porque ela é menos densa, certo? É uma forma de cobrar. Lembrando, gente, que ocorre apenas essa conformação aqui de fases quando as substâncias elas são immiscíveis. O que é uma substância immiscível? São substâncias que não se misturam, que nem a água e o óleo. Se você colocar, por exemplo, água e álcool, aqui dentro não vai ter nada. Vai parecer que tem apenas uma substância, porque elas são miscíveis, elas se misturam, certo? E nesse último exemplo aqui, ó, bem comum também, ele te dá densidade do líquido, a densidade
uma substância sólida, por exemplo, desse quadrado aqui, e a densidade de uma outra substância sólida, essa daqui, aqui de baixo. E aí, ele te dá essas densidades, ele quer saber qual vai ser a substância que vai flutuar na superfície do líquido e qual vai ser a substância que vai ficar aqui no fundo. E aí você tem que indicar qual será a substância. Então, por exemplo, a substância, essa aqui, ó, essa substância aqui, tem 22 gramas por ml, essa é a densidade dela. Ela é mais densa ou menos densa que o líquido que tem 20 gramas por ml? Nossa, eu também exagerei, né? 20 gramas por ml. Mas tudo bem. Ela é mais densa, então a tendência dela é ficar aqui no fundo. Já o quadrado aqui, ele tem 8 gramas por ml, a densidade. Ele é mais denso ou menos denso que o líquido? Ele é menos denso, então ele vai ficar aqui na superfície, certo? Então, é uma maneira também de ser cobrada a densidade. Ele vai te dar um líquido, ele vai querer saber, ele vai te dar um líquido e um sólido, vai te dar a densidade, e ele quer saber se o sólido ele vai flutuar, se o sólido ele vai ir para o fundo, enfim. É dessa forma que é cobrado. Lembrando que, de novo, é muito utilizado em separação de misturas, então você vai ver a densidade aí sempre junto com a separação de misturas, porque ele pode falar assim para você, olha, eu tenho água e óleo. Qual é o método de separação que eu vou utilizar para separar os dois? O método de separação vai ser quem? Decantação, separação pela densidade. Você vai colocar as duas substâncias aqui no recipiente e vai aguardar um tempo, deixar as substâncias ali descansando por um tempo, até que ocorra essa separação das substâncias por conta da densidade. Como são substâncias imiscíveis, substâncias que não se misturam, a substância mais densa vai no fundo e a substância mais densa fica na superfície. E a partir daí você pode utilizar algumas vidrarias, alguns equipamentos para separar definitivamente essa mistura, certo? Nesse caso aqui, ó, você teria, por exemplo, falando em separação de misturas, você teria essa substância com esse quadrado misturadinho ali, imaginando que os dois têm mais ou menos o mesmo tamanho, né? E aí ele ia falar para você assim, eu quero separar essas duas substâncias, como que eu faço? Aí você ia ter que fazer o quê? Colocar um líquido com uma densidade intermediária para separar o quadrado da substância. E daí quando você coloca o líquido ali naquela mistura, o quadrado que é menos denso, ele vai para a superfície, e essa substânciazinha aqui, ela desce porque é mais densa. E a partir daí você consegue, sei lá, tirar com uma peneira, enfim. É uma metodologia, né? E é uma forma de você cobrar densidade na prova. Certo, gente? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre densidade de novo. Espero que eu tenha conseguido fazer você entender o que é densidade. Espero que o conceito tenha ficado mais claro para você na sua mente. E é isso. Gravarei mais algumas aulas para falar sobre determinação de densidade de sólidos, de líquidos, para falar sobre densímetro. Mas com essa aula aqui sobre tudo isso que eu falei, né, sobre densidade, você vai conseguir resolver a maioria dos exercícios que cobram densidade, certo? Então espero que eu tenha te ajudado. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.